Bem, boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje é dia 23, não, 22, né? 22, 22 de 22. setembro de 2026. E nesse horário das 16 horas, nós estudamos essa obra, O Livro dos Espíritos, essa publicação de Allan Kardec. Nós vamos começar estudando hoje a questão 718, que trata das privações voluntárias, mortificações. Está na parte terceira, capítulo 5 da Lei de Conservação. Bom, então, eu vou pedir quem tiver aí o Novo Testamento, é que eu esqueci de mostrar. Pega aí o santinho e o Evangelho. É sempre bom a gente ter o Evangelho, Livro dos Espíritos, né? Pega o Evangelho aí e pega a Bíblia, deixa aí para a gente fazer. Talvez a gente vá precisar para fazer uma Qual seria o coisa. evangelista? É Lucas, deixa aí Lucas. Tá. Lucas é Boa o tarde, Carmen. terceiro. Então vamos, antes da gente começar, vamos aqui abrir o nosso, abrir não, fazer a nossa prece, né? Nossa prece de abertura. É, deixa eu ver aqui. Vamos fazer a nossa prece, né? Nós tivemos assim uns dias afastados, mas graças a Deus estamos voltando aos estudos. Contingências da vida, né? Contingências da vida. Faz parte da nossa caminhada. Com Então certeza. vamos lá. Pai amado, Pai de infinita misericórdia e justiça, te rogamos, Senhor, que nos abençoe, que nos fortaleça, que nos ampare, que nós possamos, Senhor, prosseguir nossa caminhada, trabalhando, buscando melhorar cada vez mais. Te rogamos também que nos fortaleça, para que a gente possa ter o nosso equilíbrio habitual, para prosseguirmos nas nossas atividades, que toda essa espiritualidade amiga que conosco se reúne também possa ser abençoada, Senhor. E que eles possam derramar sobre nós seus fluidos abençoados, que são verdadeiro remédio para cada um de nós, nos trazendo a tranquilidade, a paz que necessitamos na nossa vida, em tudo que fazemos. E assim, Senhor, mais uma vez, muito agradecidos estamos e te pedimos que abençoe a todos nós, abençoe nossos lares, nossos familiares, amigos, aqueles nossos irmãos que se encontram ainda em sofrimento, muitos porque se afastaram de ti, muitos porque renegam o Evangelho, mas que com certeza esses irmãos estão em sofrimento e necessitam do amparo, do auxílio e do amor de Jesus. Por isso te pedimos mais uma vez, Pai, nos dê a permissão para iniciarmos o nosso estudo do dia de hoje, porque temos muita coisa ainda para aprender. Obrigado e ser conosco hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Bem, vamos lá começar o nosso estudo. Privações voluntárias, mortificações, o Livro dos Espíritos, parte terceira, capítulo 5 da Lei de Conservação. Questão 718. Kardec pergunta: a lei de conservação obriga o homem a prover as necessidades do corpo, quer dizer, prover quer dizer trabalhar para atender às necessidades do corpo, né? Então, quando ele diz aqui prover, né? A lei de conservação obriga o homem a prover, a buscar, novamente, normalmente a gente fala o quê? Que é através do trabalho, né? As necessidades do corpo? Sim, porque sem força e saúde, impossível é o trabalho. Trabalho. Realmente, quando a gente fica doente, como é que a gente vai poder prover as necessidades do corpo? Então,
Ele sim. A lei de conservação nos obriga a prover as necessidades do corpo. 719. Que diz, se a gente não prover as necessidades do corpo, a gente vai morrer. E aí vai ser um suicídio, né? Você está se entregando. 719. Não se censura por procurar o bem-estar. Os amigos respondem, é natural o desejo de bem-estar. Claro. E em lugar nenhum você vai encontrar dizendo que é pecado você buscar o bem-estar. Quando você fala em bem-estar, você fala em equilíbrio, né? Tranquilidade, satisfação, saúde. Então ele diz, é natural o desejo do bem-estar. Deus só proíbe o abuso, o exagero, por ser contrário à conservação. Porque nós já vimos essa questão na última aula, quando ele falava sobre a questão de ser insaciável, né? Que na questão 716, Kardec pergunta, diante a organização que nos deu, não traçou a natureza o limite das nossas necessidades? E os amigos espirituais respondem, sem dúvida, mas o homem é insaciável. Por meio da organização que lhe deu, a natureza lhe traçou o limite das necessidades. Porém, os vícios lhe alteraram a Constituição e lhe criaram necessidades que não são reais. Então, o homem, através dos vícios, ele passa a ter necessidades que não são reais, porque muitas vezes o homem é insaciável, né? Então, diz aqui, Deus só proíbe o abuso, por ser contrário à lei de conservação. Porque quando a criatura, às vezes ela chega num ponto tal, né, ela é insaciável, ela quer sempre mais, 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 mais. Chega um ponto que ela se vê saturada. Eu tenho tudo. Eu não preciso mais nada. Tudo que eu imagino, eu tenho. Aí dá um certo, vamos dizer assim, cansaço na criatura, né? Enfado, enfado. Então, o que que acontece? É a tal da saciedade, né? Porque tem o insaciável, que é aquele que nunca está satisfeito com nada. E tem a saciedade, quando você, sabe, não precisa fazer esforço nada, tudo vem a mim, tudo eu tenho, tudo eu tenho, tudo eu tenho. E aí vem da questão 713. Traçou a natureza, limites aos gozos, 713. Sim, traçou, para vos indicar o limite do necessário. Mas pelos vossos excessos, chegais à saciedade, é o tal do não preciso mais nada. E vós punis a vós mesmos. Porque aí, quando o sujeito chega, muitas vezes a saciedade, o que, que eu vou fazer nessa vida? Não tem mais nada para buscar, não tem mais nada. E muitas vezes o sujeito busca o suicídio, ou então começa a inventar moda. Aí o quê? Vai buscar uma droga, um remédio, para se anestesiar, para se anestesiar. Então, foi o que ele falou aqui, né? Ele diz, Deus só proíbe o uso na 719, onde nós estávamos antes. O ser contrário à conservação. Porque o abuso é o ser insaciável, leva à saciedade. E a saciedade pode levar à busca da eliminação da própria vida, porque estou fazendo o que aqui? Não tem mais nada para fazer. Já aprendi tudo, já ganhei tudo, já curti tudo, já senti tudo. Então, ele vai buscar outros caminhos que podem levar a doença até a destruição dele mesmo.
da sua família e tudo mais, né? Então, Deus só proíbe o abuso, que o abuso pode levar à destruição do homem. Por ser contrário à conservação. Abuso é contrário à conservação. Aí ele continua aqui. Ele não condena a procura do bem-estar, desde que não seja conseguido, isso é importante, à custa de outrem, e não venha diminuir-vos nem as forças físicas, nem as forças morais. Aí aqui tem duas coisas. O bem-estar não é proibido. Você pode, tanto que Deus coloca aí as coisas boas para a gente, não dá. Você trabalhando, você pode ter uma boa casa, você pode ter o seu carro, você pode vestir bem, você pode viajar, você pode ter ótimos aparelhos eletrodomésticos dentro de casa. Tudo bem, tudo bem. Se isso vai trazer para você bem-estar, maravilha, não tem problema nenhum. Agora, cuidado para não levar ao abuso, que pode levar à sua própria destruição. E esse bem-estar não deve ser conseguido por nós explorando o outro. Quando ele diz aqui, à custa de outro, quer dizer, explorando o outro. Aí ele diz aqui, desde que não seja conseguido à custa de outrem, quer dizer, explorando outra pessoa, e não venha a diminuir-vos nem as forças físicas, levando você à exaustão e à doença, porque tem aquela pessoa que eu quero ter coisas boas, então eu vou trabalhar até me acabar. Não tem gente que é assim, ó, que trabalha de noite, sem mínimo de tempo para descanso, porque ele quer, aí ele é no abuso das horas trabalhadas. Não tem descanso, não tem férias. Quando tira férias, vende. Que antigamente podia vender, né? Teve uma época que você podia vender até 30 dias. Depois a própria lei barrou isso. Não, 30 dias não. Aí passou a poder vender 10 dias, ou 20 dias. Agora eu não sei quantos dias você pode vender. Mas houve uma época que você podia vender até uns 30 dias. Aí depois a própria lei deu uma controlada nisso e você é obrigado a tirar alguns dias de férias. Mas pode continuar vendendo alguns dias. Então tem gente que faz isso. Está exausta, mas quer mais, quer aquela joia, quer aquele carro, quer aquela coisa, então faz isso. Agora, depois ele diz aqui, ele disse que o teu bem-estar não seja conseguido à custa de outro, que não venha diminuir-vos nem as forças físicas, que aí leva a exaustão, a doença, nem as forças morais. Quais são as forças morais? A corrupção é uma. A corrupção. Porque ou ter qualquer outra prática onde você haja contra o quê? As leis divinas. Aí você estará diminuindo as forças morais, praticando ações contrárias à lei divina. Que a gente sabe, aqui está a questão 621 do Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? Na nossa consciência. Então, diminuir as forças morais é agir contra a lei divina. Então, você não pode diminuir as forças físicas, que é trabalhar a exaustão, que pode se prejudicar e levar você até a morte, ou diminuir as forças morais, que é agir contra a lei divina. Né? 720. São meritórias aos olhos de Deus as privações voluntárias. E são privações voluntárias, mortificações, jejuns exagerados, né? Eu vou fazer um jejum até que um prefeito da cidade do Rio de Janeiro, né, que é o responsável pelo meu salário, dê um aumento para os professores. Vou morrer seca. Não é? É uma mortificação. É uma mortificação. Mas não tem jeito de fazer isso?
né? Até faz esses jejuns exagerados aí. São as mortificações. Então, ele diz aqui, com o objetivo de uma expiação igualmente voluntária, a pergunta de Kardec: são meritórias aos olhos de Deus as privações voluntárias, que são as mortificações, com o objetivo de uma expiação igualmente voluntária? Então, eu quero promover uma mortificação para sofrer, sofrer. Aí a resposta deles é curta e grossa: fazei ao bem aos vossos semelhantes e mais mérito terei. Porque a pessoa diz, eu vou fazer uma mortificação para sofrer e sensibilizar o coração de Deus, né? Que aí Deus já vê, nossa, como a Rose é legal, é boazinha. Nossa, que coisa. Ele diz aqui, fazei ao bem aos vossos semelhantes e mais mérito tereis. Quer dizer, política da caridade, coloca o amor em ação, que a caridade é o amor em ação. Não precisa mortificação, não. Tome seu café da manhã, seu almoço, seu café da tarde, sua jantinha, vai dar uma passeadinha, vai ao teatro, vai ao cinema, né? Divirta-se, tudo dentro do controle, tudo direitinho. Pratique a caridade. E você vai ter muito mais mérito do que ficar se mortificando. 720A. Haverá privações voluntárias que sejam meritórias? Olha a resposta. A privação dos gozos inúteis, porque desprende da matéria o homem que leva a alma. Quando você renuncia a certas coisas, tem valor, não tem valor. Por exemplo, citar um aqui. Eu estava conversando com isso com a minha amiga essa semana. Quando eu era mais nova, alguns anos mais nova, a gente gostava de sair à noite, ir para uma boate, assistir um show, ficar no bar com os colegas, ir numa festa e virar à noite. Começava-se 9, 10 horas da noite, até 3, 4 horas da manhã, né? Conversando, brincando, fazendo nada demais. Conversando, brigando, brincando, tomando um chopinho ali. Mas isso hoje, né? Será que a gente tem estrutura? Eu não tenho mais para isso. Estrutura física para isso? Não. Mas o sextou, né? Não posso deixar de. Não posso passar seu sextou, né? Então todo mundo vai, eu vou também. Mas será que na altura do campeonato, será que vale a pena você virar uma noite sem dormir, né? Às vezes você nem bebe, mas fica lá se desgastando, né? E não é. Eu não estou dizendo de você ficar uma noite. Porque se você faça isso uma vez, tudo bem, uma vez, de repente, né? Se reuniu com os amigos, foi, ficou conversando, virou. Já imaginou toda sexta-feira? E tem gente que fala toda sexta ou sábado. É fim de semana. Então vira de sexta para sábado, sábado para domingo. Todo fim de semana, algo não vai dar certo, né? Principalmente se você já tiver uma certa idade, depois dos 40, e não tem gente que faz isso. Vai para essas raves, para essas boates. E quando o pessoal fala de raves e boates, o pessoal pensa só em garotada. Não, não é só garotada, não. Tem muita gente 40, 50 que vai. E a gente sabe que a coisa pega fogo. Tem muita gente que já está entrando na terceira idade que faz isso. Então, são às vezes, que ele está falando aqui, gozos inúteis. Porque você vai se debilitar. Se isso debilita um garoto de 18, 19, 20 anos, quando faz isso constantemente, imagina uma pessoa de mais idade. Então, eles aqui, haverá privações voluntárias. A pessoa gosta muito. Então, se ela deixa de fazer, é uma privação, não é para ela.
Claro que é. Então, haverá privações voluntárias que sejam meritórias? Se há. Por exemplo, a privação dos gozos inúteis. Começa a abrir mão de certas coisas. Des... Porque desprende da matéria, desliga da matéria o homem e eleva a alma. Então, a pessoa diz: não, não vou fazer mais isso. Eu vou aproveitar essas horas para dormir, para descansar, para ler um bom livro, né? Então, você está abrindo mão de certas práticas que você gostava muito, mas você está vendo o quê? Que isso já não está mais adequado a você. Então, você vai abrindo mão disso. Aí ele diz aqui, meritório é resistir à tentação que arrasta ao excesso ou ao gozo das coisas inúteis. Tem pessoas, né, falando. Então, ele diz que quando você resiste a tentação. Tem pessoas, né, eu conheci muitas, que viravam uma noite, ó, tomando cerveja, tomando cerveja, tomando cerveja, tomando. A noite inteira. Né? E fim de semana é essa prática. A pessoa gosta, ela gosta. E outras coisas também que você goste, né? Pessoas que, eu quero ir para boate, que eu gosto de dançar, pode nem beber, não vou nem colocando a bebida, dançar a noite toda, todo fim de semana samba, né? Aquela coisa toda, esse tipo de coisa. A pessoa gosta, mas chega uma época que ela diz, eu não posso mais. Isso não me convém, porque, como diz Paulo de Tarso, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Então, de repente, a pessoa percebe, isso não me convém mais. Poxa, mas eu gostava tanto, eu gosto tanto de fazer isso. Então, ele vai resistir à tentação de fazer aquilo que o levava ao excesso e, no final, ao gozo das coisas inúteis. Excesso que o prejudicava. Não estou falando nem de prejudicar outro, prejudicava ele mesmo. Então, eu não, aí liga, aí sempre tem o companheiro que liga, né? Hoje tem um pessoal que se reunir assim, assim, né? Vai rolar aquele shopping gelado, vai ter boa música, a gente vai ficar lá direto, já tem missa, tudo reservado, aí você diz, ô companheira, hoje eu não posso ir. Eu tô quieto, não, não vai, tá tão esperando, o que que houve? Aquela tua religião, tu tá mudando por causa disso, né? Você, não, companheira, que... Então, você gostaria de dizer sim, mas você já sabe que isso não lhe convém. Então, para você não é fácil. Tem gente que não entende isso. Que besteira. Se fosse eu, parava rápido. Mas você parava rápido porque você não gosta daquilo. Por isso que você parava rápido. Você não gosta daquilo, mas eu gosto. Então não vai ser fácil para mim. Eu vou ter que, ó, assim. O outro fala que é fácil porque o outro não gosta. Mas eu gosto. Então, se eu gosto, eu quero fazer, mas eu já estou vendo que não me convém. Então, para mim, vai ser difícil abrir mão, porque eu gosto do negócio. Mas é o que ele diz aqui na questão 720A. O meritório é resistir à tentação que arrasta ao excesso o uso das coisas inúteis. É um tirar do que lhe é necessário, aqui já é outra situação. É aquela, né? Para dar aos que carecem do bastante. Aí eu vou lá em Lucas, capítulo 21, versículo de 1 a 4. Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo de 1 a 4. Todo mundo achou, né? Versículo 20, capítulo 21, Lucas, capítulo 21, versículo de 1 a 4. Levantando os olhos,
Viu Jesus os ricos que deitavam as suas ofertas no cofre do templo. Viu também uma viúva pobrezinha deitar, quer dizer, jogar, colocar duas pequeninas moedas e disse: Em verdade vos digo, esta pobre viúva pôs mais do que os outros, pois todos aqueles que lançaram nas ofertas de Deus o que lhes sobra, está. Não, pois todos aqueles lançaram nas ofertas de Deus o que lhes sobra. Porém, deu da sua indigência, quer dizer, do pouco que tinha, tudo que lhe restava para o seu sustento. Então, quando você diz assim, fui às compras, aí cheguei em casa cheio de bolsas, comprei umas 10 peças de roupa, vou olhar o meu armário, porque a prática da caridade diz que se entrar 10, tem que tirar um. Aí você tira meia peça. Estou praticando caridade. Você não está dando o que lhe sobra, né? Você tira meia peça e daquela que está com a barriga arrebentada, zíper quebrado, não é? E manchada. Não é assim? É assim que a gente faz muitas vezes. Né? E aí aquele vestido bonito que você. Ah, não, não vou dar esse, né? Deixa aí mais um pouco. Esse mais um pouco é mais alguns anos. Então, ele diz é isso aqui. É quando o sujeito tem um e divide aquele pão com 10. Cada um fica com um pedacinho. Ou então ele até abre a mão da parte dele e dá para o outro. Se é uma criança, ele vai comer, está com fome, vai comer, mas tem uma criança. Aí ele pega, deixa de comer o pão e dá para a criança comer. Então, é o que ele falou aqui. Que a mulher deu da sua indigência. Então ele diz aqui, né, que meritório é o homem tirar privações voluntárias, meritórias, é o homem tirar do que lhe é necessário para dar aos que carecem do bastante. Se a privação, aí depois ele também vai dizer outra coisa. Se a privação, é aquele cara que faz aquela privação, né? Não passar de simulacro, quer dizer, escárnio, deboche, aí será uma irrição. Se a privação não passar de simulacro, será uma irrição. Quer dizer, porque tem muita gente que faz essa tal privação por deboche, para poder mostrar para os outros o quanto ela é boa. Quer dizer que, se a privação não passar de simulacro, será uma irrisão. Né? Então, tem muita gente que é assim. Onde estão os flashes? Ah, estão aqui. Então eu vou, entendeu? Simular uma prevenção voluntária para mostrar o quanto eu sou bonzinho, né? Então ele fala, mostra aqui tudo bem claro. Não precisa de exagero, não precisa se mortificar, né? Levar o corpo aquelas torturas. Para que isso? Para conseguir mérito? Pratica caridade. Pratica caridade. Mais mérito tereis. Está lá na questão 720. Se você pratica caridade, o amor ao próximo, está sempre procurando auxiliar o próximo, orar pelos que precisam, né? Se preocupar com as pessoas que estão precisando, buscar lá dar uma ajuda, isso for verdadeiro do seu coração, mais mérito você terá. Se você costuma, né, dividir o pão, poxa, você vê uma família ali, né, que está necessitada, vai lá, compra uma cesta básica, né? Logicamente, você pergunte antes, né? Porque também tem isso. Que às vezes você não sabe se a pessoa vai ficar até constrangida, porque tem pessoas que. Tem pessoas que têm uma aparência, mas tem, por algum motivo, não quer se ajudar, quer ser alguma coisa.
A questão do orgulho, essas coisas assim, né? Então, às vezes, você vê uma pessoa carente, então é bom você antes perguntar, amigo, se eu lhe desse uma cesta básica, você aceitaria? Eu estou dando todo o coração, né? Afinal de contas, eu tenho lá em casa duas, vai acabar estragando, eu não vou. Né? Se você vê que a pessoa, que às vezes tem pessoas que, né? Não, que isso? Acha que eu estou passando fome, não quero nada de ninguém, não quero esmola. Então você tem que procurar saber se a pessoa deseja, se ela aceita. A gente tem que ver isso, né? Porque aquele pessoal que leva a comida na rua, muitas vezes se depara com situações assim. O sujeito está lá, caído na rua, lá no canto, todo sujo, todo rasgado, numa indigência bárbara. E quando você dá a quentinha para ele, ele pergunta qual é o menu, qual é o menu, né? Aí você diz, não, tem aqui o feijinho, feijãozinho fresquinho, um arrozinho, uma polentinha, né? Uma soja. E ele diz, não sou cachorro para comer hambúrguer. Tem uns que até batem, dão tapa assim na quentinha, quentinha para longe, entendeu? Isso eu tenho amigas que fazem esse trabalho, né? Uma é até Verinha Eckert, que já contou coisas assim, né? Dá um casaquinho, não quero isso não, coisa velha, eu só gosto de coisa nova. Isso aí tá usado, eu não quero. Então não é porque a pessoa é carente que ela não seja orgulhosa, né? Então, às vezes o orgulho é grande. E como a outra que disse para mim que quando nós demos a uma doação no centro de verduras, e ela disse para mim, na minha cara, que ela não era cavalo para comer mato, né? E você fica até assim, né? Então, você tem que tomar cuidado, perguntar antes se a pessoa aceita, tá? Tem esse cuidado que a gente tem que tomar também. Questão 721. É meritória? Ah, por isso que Jesus sempre perguntava, né? O que quer que eu faça, né? O que queres você? Ele sempre perguntava à pessoa, né? O que queres que eu faça, né? É meritória, de qualquer ponto de vista, a vida de mortificações ascéticas. É aquela, né? Aquele bem duro, aquela mortificação bem radical, que desde a mais remota antiguidade teve praticantes no seio de diversos povos. Aquele cara que enchia o corpo de prego, ficava sem comer dias e dias, né? Aí o amigo espiritual diz assim: procurai saber a quem ela aproveita e tereis a resposta. Você ficar lá 15 dias a pão e água. Isso serve para quê? Tem algum problema no estômago que não possa comer outra coisa? Se somente serve para quem a pratica e o impede de fazer o bem, é egoísmo, né? Se serve só para ele e não deixa ele fazer o bem, porque ele ficar pondo em água todo tempo, não vai conseguir nem levantar. É egoísmo, seja qual for o pretexto com que entendam de colorir. Ele ainda coloca aqui. Não importa, né? É, o pretexto, a desculpa que você dê, essa mortificação fica bonitinha, né? Que aquilo você está fazendo ajuda, aquilo serve para ajudar alguém. Você ficar 15 dias a pôr em água. Não, é porque eu quero me purificar. Tem gente que faz essas coisas, né? Como para me purificar. Então, eu vou ficar 15 dias a pôr em água, porque eu quero me purificar. Só serve isso para você. E quem disse que você vai se purificar ficando a pôr em água? Porque a purificação está aqui, não está no estômago, não é? Eu sei para você. Mesmo que você enfeite isso, não, porque eu vi um xamã falando que se eu ficar 15 dias, o meu espírito vai ficar mais leve e eu vou deixar de pensar besteira. Você está botando colorido que não é nada disso. Então, isso é esse egoísmo. Privar-se a si mesmo
e trabalhar para os outros é uma verdadeira mortificação, segundo a caridade cristã, né? Então, privar-se daquilo que você gosta, dos gozos inúteis, resistir à tentação daquilo que você gosta, mas que vai te fazer mal. Isso sim, e buscar auxiliar outro. Aí sim a verdadeira mortificação, segundo a caridade cristã. Quer dizer, Deus não pede nada disso ao homem. É o homem que inventou tudo isso. Tudo isso é invenção do homem. Não é, meu Deus, Jesus, nunca pediram nada disso a ninguém. Nunca pediram. Tanto é que quando Jesus visitava os amigos botavam aquela mesa alta, né? Com tâmaras, pão, vinho. E Jesus sentava e comia com todo mundo. Alguém alguma vez viu no Evangelho de Jesus dizer assim: não, 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 comam vocês, eu vou ficar pão e água. Alguém alguma vez viu Jesus fazendo isso? Não. Ele chegava, tomava vinho com todo mundo, comida, frutas, que tinha aquelas frutas, né? Tâmaras, castanhas, aquelas, né? Comia lá o pão, comia a carne com o pessoal lá, o que o pessoal podia, o cordeiro, né? Que eles faziam, ele comia. Eu não ficava, não passava fome. Ele naquela mesa, ficava ali sentado, conversando com os amigos, ouvindo música, que às vezes tinha alguém tocando, né? Uma música, ficava ali, batendo papo com os amigos, que quando ele ia visitar a casa de alguém, era uma festa, né? Lembra de Marta e Maria? Que elas arrumavam a casa toda, preparavam a casa, porque o mestre vai passar a noite conosco. Vinha gente de tudo que é canto se reunia ali naquele salão, que é a casa de Lázaro, tinha uma boa situação, né? Então tinha um grande salão, né? Botavam as melhores almofadas, porque era o costume sentar todo mundo no chão, né? Não tinha sofá com a gente. Então tinha aquelas almofadas para o pessoal encostar, logicamente que davam para Jesus as melhores almofadas. Então, Marta e Maria ficavam arrumando, enfeitando a casa. Tanto que tem aquele momento que Jesus está conversando com Maria e Marta fala: Mestre, manda ela vir me ajudar a arrumar a casa. Por quê? Porque à noite os convidados chegariam. E Jesus disse que Maria escolheu a melhor parte, está ali com ele. Então, elas arrumavam a casa, botavam flores, né? Botavam potes com mel, aquelas frutas secas que era da região, né? Botavam lá água, vinho, boa comida. E Jesus comia com aqueles amigos ali. Ficavam conversando, que era uma oportunidade, né, de ouvir Jesus. Aí alguém lá ia tocar cítara, tocar isso, Jesus aproveitava a boa amiga, a boa música, a conversa com os amigos e a boa alimentação. Não tem problema nenhum fazer isso. Problema nenhum. O Evangelho está cheio dessas histórias. Jesus ali com as boas relações, com os bons amigos. Lembra quando ele foi da casa daquele outro, que o convidou mais com a segunda intenção? E Jesus falou: Você não me deu água para lavar as minhas mãos? Lembra que era costume da época? Foi um almoço também que fizeram. E era na casa de um homem rico. Quando chega a mulher, né? A prostituta, e lava os pés de Jesus, aquela coisa toda. Jesus frequentava esses lugares. Ele tinha amigos ricos, ele tinha amigos que tinham posses. E na casa dessas pessoas ele era muito bem tratado. E ele participava daquelas coisas. Da mesma maneira que, com mesma alegria, participava da simplicidade da casa de Pedro, que não tinha nada disso. Era um vinho, né? Era um vinho, que era hábito, vinho, água, pão e pouquinha coisa, um peixe, né? Que Pedro era pescador, mas era pobre. Não podia oferecer uma lauta. Então, Jesus participava dos dois ambientes. Tinha amigos de todos os tipos, né? Então, é o que ele fala aqui. Privar-se a si mesmo e trabalhar para os outros, tal a verdadeira motivação, segundo a caridade.
precisar realmente se privar de alguma coisa, não tem problema nenhum. Lembre-se. E auxilie. O mérito está aí. 722. Gente, se cair, vocês sabem que eu volto porque aqui está chovendo muito. Será racional a abstenção de certos alimentos prescrita a diversos povos? Quer dizer, está dizendo, deixar de comer alguma coisa que em algumas religiões, por exemplo, não tenho certeza, mas acho que lá na Arábia, eu não sei, eu acredito que tem outros países também, é proibido comer carne de porco, né? Tem alguns países assim, do Oriente, aonde você não pode comer carne de porco, né? Tem esse tipo de coisa, né? Então, ele diz aqui, será racional a abstenção de certos alimentos prescrita a diversos povos? Permitido é ao homem alimentar-se de tudo o que não lhe prejudique a saúde. Então, a gente não vai encontrar no Evangelho dizendo assim: é proibido comer isso. Não vai. Essa proibição também é do homem. Então, ele diz aqui: isso aqui é bom a gente frisar. Frisar aqui, ó. Permitido é ao homem alimentar-se de tudo o que não lhe prejudique a saúde. Se aquele alimento não faz mal à saúde, pode comer. A carne que for. A carne que for. Se aquela carne não prejudica a sua saúde, é uma carne, vamos dizer assim, fresca, né? Que é a carne estragada para a saúde. Se é uma carne fresca, bem temperada, bem assada. Por que bem assada, eu falo? Eu acho que comer carne crua, você corre alguns riscos, né? Vai que vamos dizer assim, o lugar onde aquele animal foi morto, tem um nome que dá, meu Deus, onde é abatido os animais. Lembra aí, gente? Ou vamos dizer assim, da ave. Vai que o aviário, né, não seja bem É limpo. um matadouro, né? Matadouro. Oi, o abatedouro, o aviário, a empresa, né, não tem higiene adequada. Pronto, a carne pode estar estragada. Vai que o mercado que venda, a refrigeração não seja boa. Pode prejudicar a carne. Aí você compra sem saber disso. Pelo menos se você cozinhar bem, pode evitar o problema, não é? Então ele diz aqui, permitido é ao homem alimentar-se de tudo o que não lhe prejudique a saúde. Então, se tem alguma proibição de alimento, não podemos comer carne de cabrito, porque é pecado. Não podemos comer carne de porco, porque é pecado. Não podemos comer carne de vaca, porque é pecado. Tem lugares que tem isso. Isso não está no Evangelho. Isso não está no Evangelho. Né? Eu digo Evangelho, o livro dos Espíritos, porque, né, o Espiritismo é o cristianismo redivivo. Então, quando eu estou falando Evangelho, o pessoal vai dizer, mas é livro dos Espíritos. Mas se o cristianismo é o Evangelho redivivo, o livro do Espírito é o Evangelho. Então, permitido é ao homem alimentar-se de tudo o que não lhe prejudique a saúde. Aí o cara diz assim, mas eu comi 200 queijadinha, me fez muito mal. Então, nunca mais comerei queijadinha. O problema está na queijadinha ou no ser insaciável? O problema está no ser insaciável, né? Então, tá aqui. Quer comer? Você não tem nenhuma restrição a esse alimento, como tem gente que tem restrição ao leite, ou tem restrição ao morango, por causa das alergias. Fique à vontade. A religião não proíbe nenhum tipo de alimento, o evangelho. Aí ele diz aqui, alguns legisladores, porém, com fim útil, entenderam de interdizer o uso de certos alimentos. E, para maior autoridade, imprimirem as suas leis, apresentaram-nas como emanadas de Deus. Com fim útil, alguns legisladores, achando
que aquilo tinha um fim útil. Ele achou que sim, que aquilo não era apropriado, né, para o povo dele, por algum motivo. Não quer dizer que ele esteja certo. Então, alguns legisladores, porém, com fim útil, ele acreditando que é um fim útil, entenderam de interdizer o uso de certos alimentos e, para maior autoridade, imprimir as suas leis, apresentaram como manada de Deus. Então, aquele legislador, por alguma razão, achou que o povo dele não deveria comer esse tipo de alimento, razão dele. Aí, o que que ele fez? Colocou isso, né? Como lei e disse que foi Deus que falou. Mas Deus não falou nada disso. Ô, Deus só disse o Rose, seguinte: não abusa. Oi, ô, Rose, fale. o Moisés, quando determinou, né, porque Moisés veio com os mandamentos, as leis divinas e as leis cívicas, né, Essas civis. ele que fez, elaborou. Pois é, para regular o funcionamento da sociedade judaica, Isso. hebraica da época dos hebreus. É. E ele determinou que o carne de porco fosse proibida porque a forma como era criada, o higiene era muito deficiente. E realmente os porcos pegavam doenças e transmitia para as pessoas. E aí ele então proibiu a carne de porco, Aí deu mas um com útil. essa finalidade na época de sanitária, mas não quer dizer que a carne de Exatamente. porco seja uma carne prejudicial. Aí um fim útil. Agora, talvez na época ele não tivesse argumentos, né, para justificar, dizer, olha, gente, nós não podemos comer a carne de porco por causa disso, disso, disso. Como o povo era muito ignorante naquela época, né, então iria compreender. Hoje, o que que o pessoal recomenda? Se você vai comer carne, não compra como. Lembra quando a gente era criança, pelo menos no meu tempo era criança, aqueles carros, às vezes, da esquina, e vendia carne misturada, carne de boi e carne de porco, que matava o boi lá no sítio, matava o porco no fundo do quintal e pendurava, né, lembra? Pelo menos aqui no Rio de Janeiro tinha aquela Kombi velha, aquela caminhonete, e botava a carne ali exposta, enchia de mosca, lembra? Mosca poçava, tudo. Não lembra, não, Denise? E todo mundo ia lá e comprava, e levava para casa, aí lavava, tudo. Mas aquilo não passava pela inspeção do Ministério da Agricultura. Ô Rose, ali na Taquara ainda tem uma Nas Kombi feiras, que né? vende, que tem açougue ambulante. Ali na Taquara ainda tem. Entendeu? Então tem o cara que Eu não já de Ó, comprava, não. feira, eu na dei aula, feira você Rose, ainda encontra essas grupo. coisas. Ô, Rose, eu dei aula no Marechal Carrombé, ali no Anil, e eram muitos alunos do Rio das Pedras. Volta e meia tinha alunos que informavam a escola que estavam infectados por um vírus que se aloja no cérebro e gera consequências seríssimas. Devido ao grande número de casos, a saúde pública foi pesquisar e chegaram à conclusão que era aquela região ali do Rio das Pedras tinha muitos criadores de porco e de forma não muito apropriada à criação. Então, quando vendiam na feira de Rio das Pedras ou do Anil a carne, ela vinha contaminada. E as Exatamente. pessoas, ao ingerir a carne, pegavam essa doença que o vírus, ó, não sei se é ameba, não sei o que é, se aloja no cérebro e danifica o cérebro. É seríssimo. Então você veja, hoje nós temos aí o Ministério da Agricultura. Tem criadores que o animal não pisa nem na terra, né? Fica lá dentro, não pisa na terra, tudo acimentado, tudo veterinários, fiscalização, até porque essa carne é exportada. E vocês sabem, por isso que alguns países, como principalmente a China é rigorosíssima nessa questão. Se quando acontece, no caso do boi, de repente aparecer aquela febre, né? No animal, eles param de comprar.
Aí aquele criador tem que fazer todo um processo até que a carne dele seja liberada. Então, a vigilância sanitária hoje, em, em questões de carne, é muito rigorosa. Porque quando aparece um caso de há pouco tempo dos frangos. Por quê? Porque tem o aviário industrial e tem os aviários que eles chamam familiares. A pessoa que tem uma granja dentro do seu sítio e cria aves e vende a ave. Essa, essa granja de sítio, ela não tem a mesma fiscalização que uma rica, né, que uma empresa assim. Então, muitas vezes, quando acontece a tal da gripe aviária, normalmente é nessas granjas familiares. Outro dia eu estava vendo, uma granja familiar, isso. Aí tem que matar todos os animais. Eles sacrificam botam todos. Eu não sei, foram mais de 300 frangos foram mortos. Tem que matar tudo para ele. Que aqui, o risco daqueles se espalhar. Então, se foi boi, mata tudo, e dá uma pedra, mas matam tudo. Porque quando acontece ser produto para exportação e acontece uma coisa dessa, é um escândalo, porque eles param de comprar. Então, hoje há todo um cuidado que lá na minha infância não tinha, e também hoje ainda no interior do país, deve ser do interior, aqui no Rio de Janeiro, que uma vez eu estava indo lá, eu ia para a escola e eu peguei uma van, sei lá, e ela cortou por dentro da Cidade de Deus e eu vi aqueles povos andando ali na beira do rio, né? Então, nós ainda temos esse tipo de coisa. Então, como ele falou aqui, foi bom você me confie em um tio. Aí sim, eles entenderam de dizer que aquele animal, né, fazia mal e para dar maior autoridade, colocaram isso como leis. E me disseram que aqui foi emanar de Deus. Agora, tem outros que usam isso por interesse próprio, dizer que é proibido, que Deus mandou, já por interesse próprio. Mas tem um caso, quando o Roberto bem explicou aqui, falou, foi muito bom, Roberto? Sim, útil. 723. A alimentação animal é, com relação ao homem, contrária à lei da natureza? Comer frango, comer qualquer tipo de carne. Peixe, é contra a lei da natureza? Aí olha a resposta. Gente, 1857. Mais tarde, 1960, foi a segunda edição do Livro dos Espíritos. Que resposta? Dada a vossa constituição física ao nosso organismo, a carne alimenta a carne. A carne alimenta a carne. Proteínas. Nós precisamos de proteínas. Aí o pessoal diz assim, mas tem a proteína vegetal. Mas às vezes a proteína vegetal não sustenta aquele tipo de organização física. Tem algumas que se dão muito bem. Se alimenta de soja, mas tem que tomar um cuidadinho, tem que tomar muito cuidadinho com a soja, porque soja tem muito hormônio. E lá no Japão, onde eles usam muita soja, algumas, com o passar do tempo e pesquisas científicas, perceberam que isso trouxe prejuízos às mulheres, porque o consumo de soja é muito grande, né? Então, tem pessoas que deixam de comer a proteína animal e comem a proteína vegetal e fica muito bem, obrigado. Tem outros que não. Tem outros que não conseguem. Precisam ainda da carne. Tem gente que consegue eliminar a carne do boi, mas não consegue, mas precisam ainda de comer o frango, o peixe. Isso é de acordo com a constituição física da criatura. Pode falar, Eu Denise. tentei ser vegana, mas não consegui, não. A minha vitamina D, olha, B12, foi lá no pé. Eu tive que tomar reposição, fazer tratamento. Agora que terminou meu tratamento. Mas E porque eu precisou fiz um voltar. ano só. Aí eu Precisou continuei, voltar. eu voltei a comer a carne animal, a proteína animal. Porque o Quer meu ver? organismo O não organismo aceitou. sentiu.
né? Então, ó, a Cris botou aqui, faço minha posição de B12, não como carne. Mas, no caso, a Denise faz e precisa ainda da proteína animal. Porque cada um tem o seu organismo. Não é porque, do caso, a Cris não come carne, faz a reposição de vitamina B12 e fica bem, ela diz que o organismo dela não aceita carne. Mas tem outros que ainda precisam. Então, tem que comer a carne. Então, ele diz aqui, dada a foto, por isso que eu falei da atualidade da resposta, dada a vossa constituição física, tipo, cada um é cada um, né? A carne alimenta a carne. Do contrário, se debilitam. Dentro do nosso nível evolutivo, nós ainda precisamos nos alimentar da carne. Quando eu digo nós, não quer dizer todos, mas uma grande maioria. Uma grande maioria. Depois ele diz aqui: a lei de conservação lhe prescreve como um dever que mantenha suas forças e sua saúde para cumprir a lei do trabalho. Então, a Denise poderia dizer assim: não, eu vou ficar debilitada, mas não como as carnes. Aí, daqui a pouco, ela não pode cumprir com as obrigações dela, com o dever dela. Vai ficar em cima da cama. Aí, a tal da mortificação desnecessária. Porque não é contra a lei de Deus. Aí ele diz aqui: ele, pois, tem que se alimentar conforme o reclame sua organização. O homem precisa se alimentar de acordo com as necessidades do seu organismo. Ele deve se alimentar de acordo com as necessidades da sua organização. O médico diz, ó, precisa botar aí vitamina B12, precisa de vitamina D, precisa disso. Então, você tem que se alimentar de acordo com o seu corpo. Olha que resposta. Então, não adianta eu dizer assim, se você comer carne de boi, você vai para o inferno, porque você estará matando a criação divina. Aí você não come e morre. Então, ele está dizendo aqui, a carne alimenta a carne. Coma aquilo que for necessário para você viver bem com saúde. Se é carne, coma a sua carninha. 724. Será meritório. Aí tem gente que ainda diz que quem não come carne é mais elevado espiritualmente. O que a carne tem a ver com você ser elevado? Né? Tem gente que fala isso. Aí tem aquela frase tradicional, né? Chico comia carne, e aquele outro nosso irmão era vegano, não comia carne. Não tem nada a ver, né, gente? Tem nada a ver. Ai, não come carne, fulano não come carne, então é elevado espiritualmente. Aquele come carne, nossa, espírito inferior. Tem nada a ver. É uma grande bobagem. Não tem nada a ver, né? Então, diz aqui, 724, será meritório abster-se o homem da alimentação animal ou de outra qualquer por expiação, se praticar essa privação em benefício dos outros. Quer dizer, eu só tenho um bifinho e tem 3 crianças comigo. Eu deixo de comer o meu bifinho para as 3 crianças comerem. É isso aí que ele está dizendo. Hoje eu não comi o bifinho, pois só tinha um ovo. Tinha 2 crianças com fome. Eu deixei de comer o meu ovo para dar para as 2 crianças. Então, isso aqui. Porque Kardec perguntou: será meritório abster-se o homem da alimentação animal ou de outra qualquer por expiação? Sim, se praticar essa privação em benefício dos outros. Aos olhos de Deus, porém, só há mortificação havendo privação séria e útil. Séria, estou fazendo verdadeiramente. Por quê? Porque eu estou deixando de me alimentar, de receber alguma coisa para oferecer ao outro. Por isso é que qualificamos de hipócritas
Os que apenas aparentemente se privam de alguma coisa, né? 725, que se deve pensar das mutilações operadas no corpo do homem e do animal. Isso aqui é bem atual, né, gente? Você não vê gente aí fazendo mutilações no próprio corpo? Aos montes, aos montes. Eu vi estava vendo na semana no Facebook um rapaz, ele era o homem mais tatuado do mundo. E eu considero isso uma mutilação. Mais tatuado do mundo. Todo tatuado, todo tatuado. Aí ele entrou para uma religião dessas aí, uma religião evangélica. Nossa, ele está fazendo um trabalho de retirada das tatuagens. Sofrendo pra caramba, né? Mas o rosto dele já está praticamente limpo. Tem umas sombras, né? Porque eu acho que não sai tudo. Ficou mais sombra, mas bem clarinha. Bem clarinha. Primeiro foi do rosto, porque o rosto é o impacto, né? E o rosto dele é todo. Inclusive, ele raspava a cabeça, porque ele fez do couro cabeludo também. Então, ele era careca e ele tem cabelo. Então, o couro cabeludo, ele fez também. Aí ele deixou o cabelo crescer, porque aí o cabelo esconde, né? Mas aí ele tirou, conseguiu tirar o rosto e o pescoço. Só tem umas sombrinhas. Gente, quando você olha para o homem tatuado, aí tem a foto dele tatuado, a foto sem tatuagem. Parece outra pessoa. Outra pessoa. Ele sem tatuagem. Então, ele conseguiu tirar até aqui, né? Por causa da religião que ele entrou. Agora vai começar o corpo. Então, ele disse que muito dolorido, mas que ele está fazendo porque a religião, ele abraçou a religião dele. E também ele falou que também tinha dificuldade de arrumar emprego. Você vai trabalhar numa empresa, todo pintado, tá, onde seu rosto, até os olhos. Os caras tatuam até o olho, eu nunca vi isso. Não sei como correm, alguns até correm os que ficam cegos, mas tem outros que, né, até, sei lá, a língua, aquela coisa, corta a língua, né? Corta a língua para ficar com língua de réptil. Né? Tem gente que manda arrancar o nariz, corta isso aqui, abre a boca até aqui. Essas coisas, bota chifrinho, já viram? Bota coisas assim que você olha e você diz, meu Deus do céu, o que é isso? A gente pode até deduzir mais ou menos que seja. Dá para deduzir, mas deixa para lá. Então, ele diz aqui, né? Aqui proposta semelhante questão das mutilações no próprio corpo dos animais. Aí, de uma vez, inquirisse, quer dizer, perguntei sempre, a voz mesmo, se é útil aquilo de que porventura se trata. É útil para você fazer isso? É o que ele diz. Pergunta para você mesmo, sincera, é útil para você fazer isso? A Deus não pode agradar o que seja inútil, e o que for nocivo lhe será sempre desagradável. Essa criatura que fez isso no corpo dela é útil para alguma coisa? Não, não é útil. Não tem utilidade. Muito pelo contrário, ele até estava sem condições de sustentar a própria família, porque ele não tinha emprego. E a família dele estava passando necessidade, vivia da assistência dos outros. Que quem é que ia dar Ô, emprego para essa situação? Rosa, a pessoa que tem esse hábito de botar muita tatuagem, enfim, faz essas coisas, tem que ter misericórdia, né? Porque deve estar desequilibrado. Não é que seja, que a gente perceba que não tem um fim útil e que a pessoa venha se prejudicar, tem que ter misericórdia, né? Porque a pessoa vai se prejudicar, né? Como esse que se pinta tudo. Depois você não arruma emprego. Que ele mesmo, quer dizer, ele botou a tatuagem, mas esqueceu que ele precisa trabalhar. E como você vai trabalhar numa empresa assim? Difícil você ter uma pessoa toda dentro da sua empresa. Primeiro que vai chamar a atenção, né, dos clientes, que todo mundo vai ficar olhando. Então, é Às ainda mais uma vezes, Rosa, às vezes uma pessoa que é fisicamente, naturalmente, deficiente. diferente, já tem a dificuldade de arrumar um emprego para poder se sustentar, agora você ainda vai, Você fazendo esse tipo de coisa, e você? pois é, né? Consigo mesmo, é só prejuízo mesmo. Exatamente, é o que ele falou aqui. A Deus não pode agradar o que seja inútil e o que for nocivo, e será sempre desagradável.
Por quê? Ficai sabendo, Deus só é sensível aos sentimentos que elevam para ele a alma. O que vai te levar a encher teu corpo de tatuagens? Obedecendo-lhe a lei e não a violando, é que podereis forrar-vos ao jugo da vossa matéria terrestre. Então, obedecendo à lei, seguindo os ensinamentos do Cristo, é que nós iremos o quê? Nos desmaterializando, no sentido de deixar de lado as coisas materiais, e nos espiritualizando, quer dizer, escapando do jugo da vossa matéria terrestre. Então, o homem tem que buscar se espiritualizar, e não ficar preso às coisas materiais que podem prejudicá-lo e muito. E não prejudica só ele, prejudica a família. Não é? No caso desse rapaz, ele tinha filhos. Tinha a questão dos filhos ouvirem gracinhas, não era? Porque sabe como é que é, né? O povo não perdoa. Gracinha na escola, teu pai parece um bicho, teu pai parece um monstro. Uma criança pequena, ela não tem essa maturidade de compreender que o coleguinha não sabe o que está fazendo, né? Aí aquela criança pode agredir o coleguinha, pode ter problemas emocionais, porque está sofrendo um bullying por causa do pai, né? Então, a pessoa tem que pensar em tudo isso, né? O que isso pode causar à minha família? Será que meus filhos de 7, 8 anos vão entender? Porque se ele tem um filho de 18, 20, o filho vai dizer, pai, você faz o que você quiser. Mas uma criança de 5, 7 anos sai na rua, quando mostra ele andando na rua, todo tatuado com o filhinho de 7 anos. Aí as pessoas paravam, olhavam, uma soltava piada, outra falava outra coisa. Será que aquela criança não vai ouvir? Vai ouvir. Será que ela vai achar lindo alguém chamar o pai dela de monstro? Então as pessoas precisam pensar nessas coisas. Pode até ele achar que está tudo bem para mim, não me incomoda, mas será que para a criança não vai incomodar? Não é? Então, tudo que a gente faz, a gente tem que pensar bem. É o que ele falou antes aqui. Inquirir sempre vós mesmos se é útil aquilo de que porventura se trate. Será isso que eu vou fazer? Vai me fazer o bem? Não vai prejudicar ninguém? Não é? Quer dizer, não prejudica você, mas prejudica alguém da sua família. Então a gente tem que tomar cuidado. Então nós vamos parar aqui. Olha, semana que vem, hoje, 29, questão 726. 29 de setembro de 25, 726. Queria lembrar a todos, eu até já mandei para vocês, que hoje nós teremos a nossa palestra ainda, né, do nosso painel espírita, Todos pela Vida. O tema, deixa eu colocar aqui, né, é, eu mandei de manhã para vocês. O tema é Sobrevivendo à Perda por Suicídio, a dor de quem fica. É aquela pessoa, né, que tem um parente que se suicida, e como é que essa pessoa vive? Uma mãe, um pai, um irmão, como ela vai se sentir, né? Muitas vezes, um caso desse traz gravíssimos problemas psicológicos. Por quê? Porque, às vezes, esse, que é o pai, a mãe, o irmão, pode se sentir culpado. Meu Deus, como é que eu não vi? Como é que eu não percebi que meu filho estava indo por esse caminho? E aí, ó, baixa aquela culpa e a pessoa pode ficar profundamente abalado, profundamente doente e até também buscar o suicídio.
Então, um tema muito importante, quem vai fazer conosco é a companheira Aline Queiroz, e a Aline, ela me disse que ela trabalhou muitos anos no CVV. É CVV que fala, né? Então, ela tem muita experiência. Ela falou, eu trabalhei muitos anos no CVV, então eu tenho muita experiência em ouvir pessoas, né, que passaram por essas situações tão difíceis. Então, nós vamos encerrando aqui, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus por os estudos, pelo aprendizado, por tudo que nós estamos passando, e sempre pedindo a Deus que nos dê ombros fortes, né, para que a gente tenha capacidade de enfrentar todos os obstáculos, as dificuldades que surgem da nossa vida e continuarmos caminhando sempre em frente, né, realizando a tarefa que nós temos que realizar para a nossa melhora pessoal. Que o Senhor nos abençoe a todos. Então, eu vou deixar aqui com a Denise, tá? Daqui a pouco, às 5h30, a gente retorna para o estudo do livro Dramas da Obsessão, de Ivone Nogueira Pereira. Ô, Rose, Oi, que eu caí uma vez, tá? eu vi. Viu? A internet